Começando a sala virtual de hoje, nós vamos falar então sobre o juramento da família número 5. Entrando agora no estudo do item número 5 do juramento, eu já vou avançar para a próxima tela, onde a gente vai analisar o juramento e definir aí como será feito o estudo. Então, aí na próxima tela está o juramento em coreano e aí a tradução embaixo. Eu vou fazer a leitura e depois vou explicar como nós vamos seguir aqui no estudo deste item do juramento. Nossa família, como dona do Cheonilguk, centrada no amor verdadeiro, jura lutar diariamente por um maior desenvolvimento da unidade entre o mundo espiritual, sujeito, e o mundo físico, objeto. Então, essa é a tradução, o conteúdo em coreano acima. Normalmente, quando a gente faz essa parte aqui nos outros itens, você deve se lembrar, a gente veio destacando trechos do juramento com cores e fazendo a divisão respectiva das partes que estudamos, fazendo ali os destaques. Agora, você deve ter observado nessa tela ali, especificamente no juramento 5, que a gente não fez muitos destaques de cores. Na verdade, eu apenas grifei ali em uma cor específica ali, grifei em azul todo o conteúdo específico. A parte de cima ali na primeira linha são os itens que nós estudamos lá nas primeiras salas virtuais do juramento da família, quando falamos sobre as premissas que estão ali. Nossa família, dona do Cheonilguk, centralizada no amor verdadeiro e jura. Agora, todo o restante do juramento eu destaquei numa cor porque é a mensagem principal do juramento e nós vamos falar sobre isso não nessa sala. Você deve estar se perguntando, mas como assim? Espera lá. Vamos ler novamente, então? Eu vou pedir para você ler comigo ali o que eu grifei em azul para a gente observar e eu vou fazer o raciocínio para você. Lutar diariamente por um maior desenvolvimento da unidade entre o mundo espiritual sujeito e o mundo físico objeto. Em poucas palavras, a gente poderia dizer, então, que esse juramento está demandando de cada um de nós, de cada uma das nossas famílias, uma luta diária para promover, para desenvolver cada vez mais a unidade entre o mundo espiritual na posição de sujeito e o mundo físico na posição de objeto. Basicamente, esse é o resumo do conteúdo deste juramento. Só que para que a gente possa realmente efetivar essa luta diária de desenvolver a unidade entre essas duas realidades, o mundo espiritual e o mundo físico, surge de imediato várias perguntas que a gente precisa pensar um pouco. Por exemplo, o que é o mundo espiritual? Como funciona o mundo espiritual? Qual é a estrutura do mundo espiritual? Como está hoje o mundo espiritual? Como deveria ser no reino ideal, naquele modelo planejado por Deus? Mas, de fato, por conta da queda, como está o mundo espiritual? Por que eu preciso promover ou desenvolver essa unidade entre essas duas realidades, o mundo espiritual e o mundo físico? Por que o juramento coloca essas posições específicas de sujeito e objeto em relação ao mundo espiritual e o mundo físico? Então você percebe que somente nesse pequeno trecho aí a gente já fez várias perguntas que precisam ser respondidas. Eu não posso simplesmente chegar aqui e dizer para você: não, nós vamos fazer assim, ou nós vamos fazer desse outro jeito, ou daquele outro jeito, para promover o desenvolver ou incentivar a união dessas duas realidades, sem que a gente possa ter claro na nossa mente, ter um entendimento claro sobre como funciona o mundo espiritual. Então, basicamente, nessa primeira parte, no estudo do juramento número 5, nós vamos fazer um estudo um pouco mais detalhado sobre a estrutura do mundo espiritual. Como é o mundo espiritual? Como ele realmente funciona? Como é essa posição de sujeito e objeto? O mundo espiritual é sujeito ao mundo físico? Nós estamos vivendo no mundo físico, mas estamos sujeitados, então, aos anseios e interesses do mundo espiritual? Enfim, você percebe? Existe uma série de questões aí que nós precisamos antes analisar um pouco mais detalhadamente, antes que possamos efetivamente promover a esse estudo mais apurado desse empenho, dessa luta diária aí de buscar desenvolver essa união entre o mundo espiritual e o mundo físico. Então, basicamente, é isso que eu gostaria de introduzir no estudo desta sala virtual. Colocar realmente a opção de que, ao invés de entrarmos especificamente nesse estudo, vamos fazer isso na próxima sala virtual. Já fica o nosso compromisso para a próxima sala virtual. Mas nessa sala virtual, então, a gente vai se dedicar ao estudo um pouco mais detalhado sobre a estrutura do mundo espiritual. Então, ficou claro para você o que nós pretendemos com essa sala? Não propriamente falar sobre o desenvolvimento da unidade entre essas duas realidades, mas especificamente detalhar a estrutura
o funcionamento e a situação estrutural do mundo espiritual na realidade contemporânea. Vamos avançar então para a próxima tela? Nessa próxima tela, começando especificamente esse estudo então que a gente acabou de introduzir, nós vamos falar sobre o mundo espiritual. Toda esta sala virtual será dedicada ao conhecimento, ao entendimento, ou pelo menos à busca de melhorar a nossa compreensão e o nosso entendimento sobre o mundo espiritual. Eu vou fazendo a leitura e a gente vai fazendo os comentários aí ao longo da sala. O mundo espiritual e o mundo físico se relacionam um com o outro como a mente e o corpo de uma pessoa. Deus criou o mundo espiritual incorpóreo ao lado do mundo físico material, de acordo com o padrão das características duais de Deus, de natureza interna e forma externa. Deus criou os seres humanos de acordo com este mesmo padrão, como seres com dualidade de mente e corpo. Aqui eu já vou fazer um parênteses. Basicamente, esse trechinho que a gente acabou de ler, todos nós já somos conhecedores pelo estudo do princípio divino. Quando você estuda lá no princípio divino, no capítulo 1 do princípio divino, lá no princípio de criação, a seção número 6 vai falar exatamente sobre essas duas realidades. Quando ele explica o mundo substancial invisível e o mundo substancial visível, basicamente ele parte dessa premissa de que Deus é um ser de características duais, possui lá caráter interno e forma externa. Essas características foram manifestas no ser humano na forma de mente e corpo, e ampliando para o nível do universo, para o nível da existência do universo, ele também apresenta essa mesma dualidade, ou seja, respectivamente relacionado ao caráter interno de Deus ou à mente humana, seria o mundo espiritual ou o mundo substancial invisível, e da mesma forma relacionado ao aspecto de forma externa de Deus ou o corpo do ser humano, a realidade do mundo substancial visível, ou como a gente também chama de mundo físico. Então, nada a acrescentar aqui. Basicamente, aquilo que está contido no princípio divino está dito nesse trechinho aí. Seguindo a leitura, tal como a mente é o parceiro sujeito para o corpo, o mundo espiritual também vai assumir essa mesma posição de parceiro sujeito em relação ao mundo físico correspondendo ao corpo do ser humano. Tal como uma pessoa age de acordo com os planos primeiramente formulados na sua mente, eventos no mundo físico são, em grande parte, resultados de processos começados, iniciados na realidade ou no mundo espiritual. O quinto juramento, este juramento que nós estamos estudando nesta sala virtual, discute o papel do mundo espiritual na vida humana. Tendo recebido domínio sobre a criação, os seres humanos são os senhores de ambos os mundos, espiritual e físico. Eu já vou abrir aqui um novo parêntese. Olha que interessante. Nós acabamos de olhar ali na tela anterior a estrutura do juramento, onde fala lá que nós vamos lutar diariamente para promover o maior desenvolvimento da unidade entre o mundo espiritual, vírgula, sujeito, e o mundo físico, vírgula, objeto. Muitas pessoas têm confusão na leitura desse juramento pensando, pera lá, então o mundo espiritual é sujeito sobre nós e o mundo físico é objeto em relação a nós. Não, isso é uma compreensão errada, é uma interpretação totalmente errada. Nós estamos falando excluindo o ser humano. A realidade do cosmos constituído de mundo espiritual e mundo físico, nesses aspectos duais, você vai sempre dizer o mundo espiritual é sujeito para o mundo físico e o mundo físico é objeto para o mundo espiritual. Aí agora nós vamos inserir o ser humano. Colocando o ser humano, como é que fica a posição do ser humano? O ser humano é o mestre, é o senhor, é o soberano, é o sujeito sobre ambas as realidades, ou seja, sobre ambos os mundos, espiritual e físico. Não há nenhuma posição que o ser humano fique ali subordinado ou sujeitado a uma realidade e como sujeito em relação à outra. Não, na verdade o ser humano é senhor e sujeito de ambos os mundos, espiritual e físico. Então não tenha confusão. Quando fala lá então no juramento que nós vamos promover o maior desenvolvimento da unidade entre o mundo espiritual, sujeito, e o mundo físico, objeto, nós estaríamos então automaticamente assumindo a posição de soberanos, donos do Cheonuguk, soberanos sobre as duas realidades e agindo para que essas duas realidades possam estar se relacionando em harmonia. Ficou claro? A mente humana se conecta com o mundo espiritual e o corpo humano interagem com o mundo físico, a gente comentou isso anteriormente. Em sentido real, nossa mente e o nosso corpo constituem um microcosmo que controla o macrocosmo, o mundo espiritual e o mundo físico. Através de sua ressonância com eles, a chave reside dentro de nós. Quando nos alinhamos adequadamente, podemos explorar o poder
inesgotável do mundo espiritual para nos trazer prosperidade e vitória. É bem interessante essa reflexão aqui, eu não vou me estender muito, mas quando a gente fala ali do alinhamento, assumindo essa posição de intermediário, de centro de harmonia, de mediador da harmonia dessas duas realidades, você percebe que o ser humano passa não apenas a explorar, como infelizmente o mundo atual está explorando apenas os inesgotáveis recursos do mundo material, mas também passará, assumindo a sua posição original como Senhor sobre toda a criação, a desfrutar e explorar também todo o poder inesgotável do mundo espiritual. Vamos avançar para a próxima tela? Na próxima tela, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre 3 estágios da vida. Nosso período de vida na Terra não é nada comparado com a eternidade. O universo físico tem 15 bilhões de anos de idade. Em comparação, uma vida humana passa como um orvalho da manhã. É interessante isso, observar que a vida humana, a duração da vida humana no mundo físico em relação a esses 15 bilhões de anos, ou seja, 15 seguido de 9 zeros, é muito pequena. Mas Deus e o mundo espiritual são eternos. O tempo no mundo espiritual ostenta pouca relação com o tempo comum. Então, aqui mais um parênteses. Às vezes as pessoas têm outra confusão. Quando a gente fala sobre eternidade, o fato de dizermos que Deus e também toda a estrutura, o mundo espiritual, são eternos, não significa que no mundo espiritual não exista o tempo. O que existe é a transcendência do tempo. Mas a existência do tempo permanece, o tempo está presente, tanto na realidade física quanto na realidade espiritual. É que aí, quando você faz essa análise, como ele fez ali no trecho anterior, comparando a duração da vida humana, o tempo é uma coisa que passa a jogar sempre contra nós, né? O ser humano que tem uma vida que aí raramente chega aos 3 dígitos, né? Quando a gente consegue acrescentar 2 zeros na idade, a gente já pode se dar por satisfeito, que são poucas as pessoas, é raro os seres humanos que conseguem alcançar tudo isso, comparado com o universo, como ele fala ali, os 15 bilhões de anos do universo, parece uma coisa tão ínfima. E quando a gente fala em eternidade, também parece que o tempo passa a não mais existir. Isso não é verdade. Existe apenas uma transcendência. Não significa que o tempo não existe. Não há morte, nem a dor da perda. Jesus nos assegurou a vida eterna, dizendo, lá em João capítulo 11, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Uma forma para entender a vida humana no contexto da eternidade é considerá-la como tendo 3 estágios. Ou seja, a gente percebe isso claramente, né? Tem a parte onde a gente diz que é a vida no útero, tem a vida na terra e a vida no mundo espiritual. A gente vai detalhar um pouquinho melhor isso, então eu já vou avançar para a próxima tela. No útero, o feto vive num mundo aquático, escuro e quente, com pouco espaço. Contudo, ele tem uma fonte confiável de nutrientes na placenta, a qual o liga com sua mãe. No momento do nascimento, o feto se depara com um choque para deixar o ambiente escuro e confortável do útero para as luzes e sons da sala de parto. O cordão umbilical é cortado e a placenta, que fornecia a fonte confiável de nutrição, de segurança ali para a vida, é deixada de lado. A partir do ponto de vista do feto, que está fazendo essa transição da vida no útero para o mundo aqui fora, este nascimento pode ser visto como morte, mas de fato é uma transição para o próximo estágio da vida. Então é interessante essa reflexão e essa analogia, né? O feto no útero da mãe está lá numa estrutura segura, ele não sabe o que vem depois, ele não sabe o que virá lá fora, essa passagem é segura, ele não sabe, há sofrimento, ele também não sabe, se ele está preparado para outra realidade, ele também não sabe, mas esses medos, esses temores, se ele tivesse consciência e pudesse tentar fugir, ele fugiria. Sem perceber que o que vem depois é mais liberdade, é mais autonomia, é mais desenvolvimento, é capacidade de expandir ainda mais todo o potencial que está contido e retido ali dentro daquela estrutura quente, escura e com pouco espaço. Na Terra vivemos no mundo do ar, no mundo de luz e no mundo de sons. Temos muito mais liberdade de movimento neste mundo. O corpo físico proporciona ao espírito uma casa segura. Ele tira o seu sustento da terra e suas ações nutrem o crescimento do espírito. Então você vê só, quando você vem para o mundo físico, quando você faz essa transição, saindo do útero e vindo para o mundo de ar, luz e som,
as suas capacidades, as suas potencialidades. O seu desenvolvimento, o processo de evolução é muito rápido, né? O avanço, a capacidade, em pouco tempo esse feto vai crescer, ele vai começar a caminhar, ele vai desenvolver um idioma, ele vai criar laços de relacionamento com os seus familiares, que ao crescer vai se expandindo com outras pessoas, ele vai adquirindo conhecimento, aprendizado, enfim, vai constituir a sua família. A quantidade, a gama de coisas que são acrescentadas na vida, nessa nova etapa, supera em grande número, em grande quantidade, aquele estágio anterior. E é uma reflexão muito importante quando a gente pensa na próxima transição. Eu já vou para a próxima tela para a gente falar sobre isso. No momento da morte, uma pessoa é assolada por medo e ansiedade. A alma está prestes a deixar o mundo de ar, luz e som, composto de matéria bruta, para uma realidade desconhecida cuja atmosfera é amor. O corpo, o seu lar familiar, é lançado fora. O cordão umbilical que conecta o corpo astral com o corpo físico, aquele cordão de prata que fala lá no livro de Eclesiastes, é cortado. Esta coisa que chamamos de morte é, de fato, o nascimento na sua eternidade, como diz o filósofo Sêneca, a transição de um novo estágio de vida. Então, veja só, as duas passagens, as duas transições, aquela primeira transição da vida no útero da mãe para a vida nesse mundo de ar, luz e som, aparentemente trouxe ali algum medo, alguma ansiedade, alguma expectativa, né? É o mesmo que acontece na segunda passagem, quando nós passamos da vida física para a vida espiritual, para a realidade espiritual. O que nós chamamos hoje de morte, o filósofo Sêneca dizia que era, na verdade, o nascimento numa nova eternidade, ou na sua eternidade. O espírito recém-nascido se encontra numa realidade de luz e amor, com liberdade ilimitada de movimento. Então, isso é uma coisa bastante interessante. Esse espírito recém-nascido ele vai entrar numa realidade onde não apenas ar, luz e som, mas também amor, com uma liberdade ainda maior de movimento, dando você uma transcendência de tempo e espaço. E todos os potenciais e todas as coisas que você semeou no solo do corpo físico vão ser exploradas na sua máxima potencialidade, de forma muito mais ampla, de forma muito mais abrangente nesta nova realidade. Tal como foi também na passagem anterior, né? Da fase do útero para a fase no mundo de ar, luz e som. No útero, nos originamos a partir do amor e a partir de Deus. O amor de nossos pais e o amor de Deus se encontram na concepção para produzir nova vida. Na Terra, encarnamos o amor e encarnamos Deus. Crescemos através da escola da família até a maturidade do amor para realizar a nossa natureza divina. E no mundo espiritual, retornamos para o amor e retornamos para Deus. O mundo espiritual é regido pelo amor e Deus é seu centro. Então eu adorei essa citação, eu acho fantástico essa explicação, porque ele coloca exatamente isso. O que somos nós aqui na Terra? Qual é o objetivo da nossa existência aqui na Terra? É que nós representamos, encarnamos, manifestamos o amor. Nós também manifestamos, encarnamos e substancializamos o próprio Deus. E aí a prática disso na escola da família, naquilo que nós falamos sobre o exercício para a maturidade do amor, especificamente falando sobre as 4 grandes realidades do coração que nós já estudamos no juramento número 2, a gente vai aplicar isso, permitindo que nós possamos cada vez mais nos assemelharmos a Deus, manifestar, realizar essa natureza divina. E aí a ida para o mundo espiritual é simplesmente o coroamento de todo esse processo, porque nós adentraremos nessa realidade regida pelo amor, aonde Deus é o centro e aonde a gente vai estar no mesmo nível, na mesma realidade, no mesmo contexto. Vamos avançar para a próxima tela? Então vamos agora fazer um giro pelo mundo espiritual. A partir do que a gente falou até agora, a ideia que a gente deveria ter na nossa mente é a seguinte: no ideal de Deus, no plano original de Deus, dentro daquilo que a gente falou aqui, basicamente tomando por referência este ideal de Deus, a realidade no mundo espiritual seria uma única realidade. Haveria apenas uma única existência, não haveria divisões,
não haveria discriminações, agrupamentos, não haveria níveis. Quando a gente lê, por exemplo, lá no Evangelho, existe uma citação que diz assim, né? Na casa do meu pai há muitas moradas, essa menção à realidade espiritual ou no mundo espiritual, mostrando também diferentes níveis, né? Por exemplo, quando a gente estuda lá no princípio divino a finalidade da vinda do Messias, a morte de Jesus na cruz e o grau de salvação que ele pôde dar, principalmente porque a perspectiva e a promessa de Jesus no início do seu ministério, no início da sua missão, era realizar o reino dos céus. E no final da sua vida, lá no alto da cruz, ele ainda fala, né, aquela famosa frase para o ladrão, né, ainda hoje estará comigo no paraíso. E toda interpretação que o cristianismo dá à estrutura do mundo espiritual constituído em níveis, numa estrutura de níveis com posições diferenciadas, lugares diferentes. A gente ouve falar, por exemplo, de céu, paraíso, inferno, todas essas realidades espirituais diferentes. Isso, na verdade, nos leva a pensar, poxa, mas no original, no plano original de Deus, essas realidades diferentes, todos esses níveis, não deveriam existir. Eu não posso falar sobre promover a união do mundo espiritual sem compreender de fato como se encontra essa realidade espiritual hoje. Como está o mundo espiritual hoje? Como está a estrutura do mundo espiritual? Essas divisões existem? Esses níveis existem? Todas essas situações divergentes e diferentes no mundo espiritual realmente são reais? O inferno, o paraíso, o reino dos céus? Então aí é o que a gente vai discutir aqui, fazendo esse giro pelo mundo espiritual que a gente vai fazer daqui para frente nessas próximas telas. Vamos ao texto? O cosmos é vasto além da imaginação. Utilizando o telescópio Hubble, os cientistas estimaram que o universo físico contém aí cerca de 15 bilhões de galáxias, né? E cada uma dessas galáxias contém também milhões de estrelas semelhantes ao nosso Sol. Quantas delas possuem planetas cheios de vida? Que tipo de vida deve haver nesses planetas? Nosso conhecimento do universo físico é como um grão de areia na praia. O mundo espiritual, a outra metade do cosmos, estende-se ainda mais e é quase que totalmente desconhecido para todos nós. Se nossa visão fosse clara, nós veríamos incontáveis realidades e planetas. Contudo, tal como a poluição obscurece a nossa visão do céu noturno, o nosso materialismo, essa nossa visão restrita somente da realidade material, nos impede de termos uma conexão com o mundo espiritual e, por conseguinte, uma compreensão e um entendimento da sua real estrutura na nossa atualidade. Médiuns e espiritualistas têm descrito algumas de suas realidades. Contudo, por causa de seus diversos ensinamentos e vários níveis de espiritualidade, eles podem ver diferentes regiões deste vasto mundo espiritual. Assim, eles podem produzir descrições em desacordo uns com os outros. Outros pesquisadores sobre o mundo espiritual desenvolveram informações confiáveis. Então, olha que interessante, né? A gente também tem conhecimento de várias pessoas que têm alguma visão espiritual, alguma percepção espiritual e descrevem aquilo que eles conhecem. Mas é claro também que a gente percebe que essas pessoas têm níveis diferentes e aquilo que elas falam vai ser restrito àquela região, àquela área do alcance da sua própria pessoa. O grau que ela pode alcançar, o grau que ela pode acessar é aquilo que ela pode também manifestar e comunicar. E aí, às vezes, a gente percebe também, né, e não são poucas as vezes que a gente encontra conflitos e divergências entre esses espiritualistas falando sobre a realidade espiritual com detalhes tão distintos, com tantos pontos conflitantes que às vezes as pessoas acabam se levando pela visão materialista e acabam desconsiderando e até mesmo discriminando essas citações como mentirosas, como charlatanismo, coisa que vale, né? Mas vamos avançar então para a gente continuar aí a nossa análise. Na próxima tela, o mundo espiritual não é uma coisa estática. O Dr. Sun-Hoon Lee descreve o projeto original de Deus para o mundo espiritual e também o prejuízo causado a ele pela queda humana e seu processo de restauração. Nos anos vindouros, enquanto a providência de restauração prossegue e avança, certamente o mundo espiritual pode vir a mudar de modo a ser quase irreconhecível a partir de suas descrições clássicas. Então, outra coisa interessante, nós estamos mostrando momentos distintos. O plano original qual seria?
seria um mundo único, uma realidade única. O reino do céu seria a única realidade permitida e alcançável pelo ser humano, realizando a finalidade da criação, realizando o ideal de criação de Deus. Por conta da queda, as divisões foram se criando na realidade física e a sua projeção dessa divisão para o mundo espiritual foi quase que automática. Ou seja, o mundo espiritual hoje é uma realidade de divisão, de conflitos, de barreiras, de antagonismo, de briga, de desarmonia e etc. E ainda assim a gente tem que observar que existe a ação da providência da restauração na esfera espiritual, no princípio divino. Quando a gente estuda lá no capítulo sobre ressurreição, a gente sabe também do processo da ressurreição da volta. Então todas essas ações da providência da restauração afetando também o mundo espiritual vão promovendo essas mudanças. Então no caminho a gente vai chegar em determinados momentos que a realidade do mundo espiritual em determinado momento da história pode estar totalmente diferente daquilo que em algum momento anterior foi descrito por algum daqueles médiuns ou espiritualistas que fizeram as suas incursões e descrições do mundo espiritual. Originalmente, o mundo espiritual devia ser uma realidade unitária, cheia de delícias do amor. Deus criou o mundo espiritual como um mundo onde os seres humanos atendem Deus e vivem uma vida de felicidade eterna depois de concluir sua vida na Terra. Então esse era o ideal original. De uma forma bem resumida, era para ser uma realidade única. Não haveria divisões, não haveria regiões melhores e piores, mais evoluídas, menos evoluídas, de sofrimento e outros tipos de aflições que o ser humano enfrenta na realidade espiritual. Nada disso existiria. Felicidade no mundo espiritual flui a partir de uma vida de amor, ou seja, a qualidade da vida espiritual está inevitavelmente ligada à qualidade da vida de amor que a gente desenvolve, principalmente e mais importante aqui na Terra. Amor é aperfeiçoado durante a vida terrena, atendendo Deus e Cristo, e se graduando nas 4 grandes realidades do coração que já acabamos de mencionar, numa família centralizada no amor verdadeiro. A família centrada no amor verdadeiro permanece para sempre no mundo espiritual. Não há divisão, não há separação, não há ruptura dessa estrutura indo cada um para um lado. Seus membros desfrutam a felicidade eterna de eterno amor conjugal, amor fraternal abrangendo toda a humanidade e também até mesmo amor pela natureza. Eles vivem em êxtase total. Uma vida de amor não envolve nenhum cansaço. Ela é sempre renovada pela força de vida. Então é interessante isso, a gente já comentou, é só para frisar aquilo que também a gente está somando a este juramento, aquilo que a gente já estudou. Então, toda essa estrutura baseada no modelo da família, especificamente sobre as 4 grandes realidades do coração, vai permitir que nós construamos uma qualidade de vida espiritual, ou seja, a realidade que eu vou viver na vida espiritual fundamentada no amor, porque a felicidade, como ele disse ali anteriormente, está fundamentada no estilo de vida do amor, na prática do amor. Então, consequentemente, a qualidade da vida também vai estar ligada a isso inevitavelmente, né? Avançando para a próxima tela. Entretanto, devido à queda humana, as pessoas na Terra nunca formaram famílias verdadeiras. Esse ideal original da criação nunca encontrou um lugar sólido na Terra, nunca se realizou substancialmente, nunca houve famílias verdadeiras e assim, o que aconteceu? Nunca foi possível experimentar o amor verdadeiro também. Pior ainda, muitas dessas famílias estavam tão degradadas que viveram uma existência totalmente egoísta, totalmente egocêntrica. Tal como a humanidade na Terra está em conflitos e em todas as esferas de tribos e nações, barreiras também foram erguidas, construídas pelas nossas próprias mãos no mundo espiritual, dividindo aquela realidade em várias realidades, distintas em caráter, distintas em crenças dos seus habitantes. Chamamos isto de mundo espiritual fora do princípio. A descrição deste mundo concorda grandemente com relatos anteriores de Emanuel Swedenborg e outros espiritualistas. Então, se você procurar literatura espiritualista, independente do autor, você vai encontrar descrições de níveis, vários níveis na realidade espiritual. E esses níveis, na verdade, não é
plano original de Deus. Não foi Deus que fez a realidade do mundo espiritual em níveis. Não era para ser assim. Esta realidade dividida, cheio de realidades distintas, na verdade, essa estrutura nós chamamos de mundo espiritual fora do princípio, não dentro do princípio, totalmente fora do plano de Deus. O texto segue dizendo: a providência de Deus para restaurar o reino de Deus na terra transformará o mundo espiritual fora do princípio para a sua unidade original, para o seu formato original, para o plano ideal de Deus, o reino de Deus no céu. Sun Lee chama seu estágio inicial de desenvolvimento do mundo espiritual. Seu aparecimento é um novo fenômeno em nosso tempo. Isso é resultado da era e da esfera que nós estamos vivendo aqui na Terra. Esta nova realidade cresce quando famílias de amor verdadeiro vão passando para o outro lado e passam a residir naquela esfera, transformando-a pouco a pouco. Eu vou virar para a próxima tela porque tem uma figura interessante que eu quero compartilhar com você sobre essa estrutura para a gente ver mais ou menos a realidade do mundo espiritual hoje. Essa estrutura que aparece aí na sua tela agora não é a estrutura original do mundo espiritual, tá bom? Se você olhar, por exemplo, ali no lado mais direito do gráfico, escrito ali no sentido vertical, você vai observar a distinção ali. Você percebe que existe uma linha cortando uma parte menor ali na parte de cima e uma parte maior na parte de baixo ali, tá? E ali na parte de baixo você vai ver assim, ó, escrito ali, mundo espiritual fora do princípio. Então toda essa esfera ali que vem ali desde a parte de cima, paraíso, céu inferior, mundo espiritual transicional e ali embaixo no fundo do gráfico o inferno, toda essa parte aí, se você olhar, corresponde ao que nós chamamos de mundo espiritual fora do princípio. Enquanto somente aquele trechinho ali de cima, o reino dos céus, está lá, mundo espiritual do princípio. Então, se você pensar, originalmente, né, a reflexão que a gente faz olhando para esse gráfico é o seguinte: originalmente, aquela parte menorzinha no alto do gráfico, na verdade, deveria ser todo o mundo espiritual. Toda a parte dali para baixo não existiria, ou seja, o reino dos céus, o reino de Deus no céu, seria a única realidade existente do mundo espiritual. Tá claro? A estrutura que está aí colocada na sua tela é resultado da queda, ainda passando pelo processo da restauração, com o propósito único de transformar todas essas realidades diferentes, todas essas esferas diferentes, numa única realidade, ou seja, colocar tudo no mesmo contexto. Todas essas realidades devem ser o reino de Deus na Terra. Ou seja, não deve mais existir essa realidade que está ali colocada como mundo espiritual fora do princípio. Dentro dela, paraíso, céu inferior, mundo espiritual transicional, inferno e os seus diferentes níveis. É só uma ilustração aí, mas a gente vai ao texto para entender melhor, até porque o objetivo nosso é estudar cada um desses níveis para a gente perceber como funciona e o que a gente pode perceber de contexto que faz com que as pessoas possam estar nesse ou naquele nível. Vamos ao texto então? O mundo espiritual fora do princípio. Nossa turnê se dá pelo mundo espiritual fora do princípio, o qual é povoado pela vasta maioria de pessoas que já viveram e que não estabeleceram famílias verdadeiras enquanto na Terra. Aqui eu já vou fazer um parênteses. Então fica claro para você? Para que o reino dos céus, para que o reino de Deus no céu seja a única realidade existente no mundo espiritual, a primeira coisa que deve ser estabelecido como ingrediente fundamental para essa realidade é famílias verdadeiras, centralizadas no amor verdadeiro, donas do Cheonilguk. Esse é o ingrediente que vai povoar o reino de Deus. E esse reino de Deus vai se tornar abrangente, tomando conta de toda a realidade espiritual, desde que toda a população daquele mundo espiritual se torne famílias verdadeiras, donas do Cheonilguk, que vivem centralizadas no amor verdadeiro. Todo esse contexto agora que você vê ali, paraíso, céu inferior, mundo espiritual transicional, inferno, ou seja, essa realidade fora do princípio, esse mundo espiritual fora do princípio, tudo isso aí existe porque carecemos de famílias verdadeiras, porque as famílias verdadeiras não foram estabelecidas, porque a maioria das pessoas que habitam nesses diferentes níveis sequer conheceram esse conceito, quanto mais estabelecer nas suas vidas o modelo de famílias verdadeiras. As pessoas na Terra variam amplamente de acordo com o grau de seu amor e da extensão que viveram uma vida de bondade. Embora elas estejam misturadas durante a vida na Terra, no mundo espiritual elas se separam.
essa situação. As pessoas aqui na Terra, a gente vive tudo misturado. Tá lá, você pega o ônibus e você convive com as pessoas, os mais diferentes tipos de pessoas, com comportamentos mais diferentes possíveis. Mas no mundo espiritual, essa realidade de misturar as pessoas não acontece. As pessoas acabam se separando pela qualidade, pelo nível de bondade, pela extensão e o grau de amor que ela praticou na vida. Ela vai seguir para um determinado lugar, ela vai se encontrar com pessoas iguais a ela vai se juntar em realidades diferentes. Infelizmente, por causa desses níveis diferentes de vidas do amor verdadeiro aqui na Terra, é que os níveis no mundo espiritual foram se formando, como está descrito aí nesse gráfico. De acordo com as várias qualidades internas das pessoas na Terra, em suas vidas espirituais, elas passam a residir num lugar dentro de um dos 3 maiores níveis do mundo espiritual, fora do princípio, ou seja, o escopo do inferno, o nível do céu inferior e o paraíso. São as 3 realidades dentro do mundo espiritual fora do princípio que as pessoas, a maioria das pessoas, a vasta maioria, como diz aí o texto, habita nessas realidades. Vamos falar um pouco mais detalhadamente sobre cada uma delas, tá? Mas eu gostaria só de pedir que você lembre desse gráfico. Eu vou avançar aqui nas próximas telas, mas a gente sempre vai voltar agora a esse gráfico. Então, um ponto importante que eu vou frisar antes da gente avançar é o seguinte: o caminho de entrada, a porta de entrada no mundo espiritual, as pessoas quando ascendem ao mundo espiritual, elas já vão direto para um mundo espiritual transicional. Eu gostaria que você olhasse ali no gráfico e conseguisse localizar isso ali. É a segunda coluna da parte de baixo para cima. Então, esse mundo espiritual transicional é onde vai acontecer o que ele chama ali, olha, de espelho de julgamento. Tá vendo ali do ladinho? O espelho de julgamento, essa cerimônia de espelhamento, eu vou explicar mais detalhadamente adiante, mas eu gostaria só que você localizasse. E a partir do momento que as pessoas decaídas adentram no mundo espiritual, no nível transicional, e passam por esse processo de espelhamento, é que elas vão ser distribuídas, elas vão tomando esses caminhos, esse processo de separação, cada uma indo para o nível do mundo espiritual, a qual ela vai se dirigir, porque é a qualidade de vida que ela manifestou na vida terrena. Então, você vê que ali desse espelho de julgamento, tem setinhas, ou jogando as pessoas para o céu inferior, logo acima, ou jogando para o inferno logo abaixo. Outro ponto também que eu gostaria de mencionar ali, para você só se lembrar, depois eu vou voltar com detalhes a falar mais adiante, é que você observe ali, por exemplo, no nível lá embaixo do inferno, que ele está subdividido em 3 graus, tá? Em 3 níveis, primeiro, segundo e terceiro nível. E depois, olhando lá para cima, depois de passar o céu inferior, entra-se no nível do paraíso. E ele também está dividido em 3 níveis, nível inferior, o nível médio e o nível superior. Então, ali eu estou fazendo só essas colocações, porque mais adiante nas outras telas a gente vai voltar a falar, e é só para você lembrar ali mais ou menos as posições. Eu não vou mostrar novamente esse gráfico aí, você pode voltar a ele outra hora, mas a gente só vai avançar agora em termos de discussão. Vamos avançar então para a próxima tela? O mundo espiritual transicional ou o mundo espiritual de transição. Vamos ao texto. Além disso, há uma realidade intermediária, um mundo espiritual transicional, o qual serve como uma estação de parada numa jornada do espírito para a morada final. Ou seja, basicamente no momento da ascensão, as pessoas quando adentram no mundo espiritual vão direto para essa realidade intermediária, ou que nós chamamos ali mundo espiritual transicional. Por que transicional? Porque não é a morada definitiva. Ali é simplesmente para que a pessoa passe por um processo de adaptação a essa nova realidade. Uma analogia para você entender o que seria isso é o seguinte: por exemplo, a criança nasce, saiu do útero e veio para a realidade do mundo físico. Então, esse momento de transição, ela precisa passar por uma adaptação. Até uns instantes atrás, ela estava respirando pelo cordão umbilical, recebendo oxigênio, recebendo alimento, estava ali no escuro, então não chegava a usar a sua visão, basicamente a audição e os seus órgãos funcionando. Quando ele adentra na realidade do mundo físico, há necessidade de um ajuste para a luz excessiva que agora ele passa a ter, ofuscando seus olhos, a necessidade de forçar os seus pulmões a absorver o oxigênio, não mais respirar pelo cordão umbilical, mas através do seu equipamento respiratório, poder absorver o ar da atmosfera e usar isso para a manutenção da sua vida. Então, essa necessidade ali dos primeiros instantes de adaptação precisa de um suporte, por isso a gente faz o processo do parto da criança num hospital, com apoio médico, com pessoas especializadas, etc, etc. O
que acontece nesse mundo espiritual transicional seria alguma coisa semelhante, ou seja, quando os espíritos adentram na realidade espiritual, eles precisam passar por um processo de adaptação, reconhecimento dessa nova realidade. O texto segue dizendo: esta é a realidade mais próxima da Terra, onde as pessoas espirituais ficam temporariamente quando entram pela primeira vez no mundo espiritual. Depois de uma estadia entre alguns dias e às vezes até mesmo alguns anos, os espíritos viajam para baixo, para o inferno, ou para cima, para uma das realidades celestiais por sua própria vontade. Em alguns dias depois da morte, os espíritos são conduzidos para esta realidade, guiados por anjos e outros espíritos. A viagem é como ser elevado num elevador ou como passar através de um portão. Na chegada, os recém-chegados podem experimentar o abraço caloroso e confortante de um ser transcendental de luz branca. Seus familiares, seus amigos e conhecidos podem vir recebê-lo e ficar com eles por algum tempo antes de retornar para os seus próprios lugares. Então, essa adaptação ocorre dessa forma. Entes queridos, pessoas da sua relação familiar ou da sua relação afetiva vão vir para ajudar a receber, recepcionar, a se ajustar, não se sentir deslocado, enfim, se adaptar e aceitar essa nova realidade a qual a pessoa está adentrando. Vamos avançar para a próxima tela. Continuando aí falar sobre o mundo espiritual transicional. Quando um espírito chega no mundo espiritual transicional, o seu discurso e ações se tornam totalmente sem restrições. Ele pode se expressar em palavras o que ele pensa e fazer o que ele quer. Tendo se despido do corpo físico, ele de repente compreende que tem profunda sabedoria, como se o seu intelecto tivesse crescido 50 vezes. Embora o recém-chegado possa se apegar por algum tempo aos seus velhos hábitos, em pouco tempo ele se acostuma às leis do mundo espiritual. A mesma coisa aconteceu lá naquela passagem do útero para o mundo de luz, som e ar, e assim também é a rápida adaptação a essa nova realidade. Agora, honra terrena, conhecimento, posição, propriedade e riqueza, lá na realidade espiritual, são de nenhuma utilidade. Desejos terrenos não têm nenhum significado na realidade espiritual. O único tesouro que a pessoa traz com ela a partir da sua vida terrena é a qualidade de sua vida na Terra, avaliada sempre a partir da perspectiva da verdade, da beleza e do bem. Os espíritos normalmente ficam no mundo espiritual transicional de 3 a 50 dias antes de partirem com seus guias. Alguns espíritos permanecem no plano terreno por muitos anos, vagando sem rumo, possuindo pessoas terrenas ou aparecendo como fantasmas. Isso acontece porque elas não compreendem que já morreram, ou às vezes não aceitam que fizeram essa passagem. E aí também tem a situação quando a gente fala, por exemplo, sobre ressentimento, né? Espíritos que adentraram na realidade espiritual por meio de ressentimento ou ostentando ressentimento, essa situação acaba fazendo com que ela tenha algumas ações. Resistência a aceitar, e aí querer se vingar, e aí tentar possuir pessoas na Terra, fazer influências prejudiciais à vida de pessoas terrenas, enfim. Eu não vou me estender nessa discussão, isso está bem claro explicado lá no capítulo da ressurreição do princípio divino, mas é um comentário importante para a gente acrescentar aqui, para a gente entender que é nesse momento aonde a pessoa acaba assumindo essa posição sem buscar o seu lugar definitivo e acaba incorrendo em ações erradas e prejudiciais. Vamos avançar para a próxima tela? Agora vamos pegar o nível de baixo, né? A gente falou do nível transicional, voltando àquele gráfico para você se lembrar, logo abaixo do nível transicional, né, pessoas que passam ali pelo espelhamento. Eu vou falar um pouco mais detalhadamente sobre esse espelhamento mais adiante, mas eu vou falar agora primeiro do nível do inferno, que é logo abaixo. Então a pessoa passou pelo nível transicional e, por algum motivo que a gente vai detalhar aí, acabou descendo para o inferno. O inferno basicamente é povoado por pessoas que viveram predominantemente vidas egoístas, enquanto na Terra elas perseguiram somente seus próprios interesses, enquanto cometeram falsidades, enganos, injustiças e crimes. Mesmo se aparentemente elas conduziram vidas respeitáveis, seus corações se inflamaram com inveja, ódio, avareza, luxúria, ira e reclamação. Depois de passarem para o mundo espiritual transicional, espíritos companheiros do inferno que testemunharam o passado do recém-chegado, no espelho de julgamento, conduzirão essas pessoas para o seu lugar de moradia no inferno. Então, o que é esse espelhamento? Você se lembra que eu comentei lá naquele gráfico? Então, vamos fazer um parênteses e falar sobre esse espelhamento.
Quando a pessoa chega no mundo transicional, como a gente comentou, no mundo espiritual transicional, pessoas afetuosas do seu relacionamento afetivo, parentesco, vêm ajudar você a se adaptar. Mas ali vem vários outros espíritos também com o espelhamento, ou seja, ela vem fazendo com que determinados eventos da sua vida passe diante da sua vista. Você passe a lembrar de determinadas coisas que você fez e essas ações são os argumentos que vão definir o seu, entre aspas, julgamento. Não é alguém que te julga, não vai haver um juiz, não existe o juízo final, onde existe lá um promotor para te acusar, um advogado de defesa e um juiz para emitir uma sentença dizendo você vai para lá, você vai para cá. Esse julgamento vem de você mesmo, reconhecendo em você as coisas que você fez, as pessoas colocando esse espelhamento, fazendo o espelhamento das suas ações diante dos seus olhos e você tendo que seguir o caminho, resultado das suas ações. Deu para entender então o que é esse espelhamento? Esse espelho de julgamento que fala lá no gráfico? Esse espelho de julgamento que nós comentamos agora? Seguindo ali no texto, o inferno é uma existência sombria, escura e fedorenta. Como o Dr. Sun-Hoon Lee coloca, no inferno você se submete a fome e sofrimento. O inferno é abundante de inveja e desconforto. Devido a esse sofrimento, a disputa não pode ser evitada. O inferno é subdividido em 3 níveis. Eles são diferenciados de acordo com a gravidade e a persistência, a incidência do mal cometido pelos habitantes desta realidade. Eu vou avançar para a próxima tela, que a gente vai detalhar isso melhor. O primeiro inferno, imediatamente abaixo do mundo espiritual transicional, é uma estação escura e fétida. Lá, egoístas de todos os tipos, ou seja, ladrões, vigaristas, fornicadores, adúlteros, enganadores, traidores, bêbados, glutões, hipócritas, o arrogante, mesquinho e o autojustificado brigam continuamente uns com os outros. Seus rostos estão cheios de ódio e rancor. Alguns espíritos têm o rosto de gnomo, faltando um olho, ou o nariz, ou a metade do rosto, ou com orelhas esticadas e pontiagudas. Outros parecem sátiros, tendo a parte superior do corpo de humano e parte inferior do corpo de um animal. Então, todas essas situações estão dentro ainda do primeiro inferno, o primeiro nível. Raramente os espíritos nesta realidade se arrependem de seus pecados e se convertem ao caminho da bondade, ajudados pelas orações e esforços de seus descendentes. Apesar de todos os esforços dos descendentes, pessoas que adentraram na realidade do inferno, e a gente vai ver que isso vai se agravar nos níveis abaixo. Nós estamos ainda falando do primeiro nível do inferno. As pessoas raramente se arrependem de seus pecados. Por isso o cristianismo e a maioria das religiões falam sobre a importância do arrependimento. O erro acontece, nós somos passíveis do erro desde que nos tornamos decaídos, desde que Satanás passou a exercer domínio sobre nós. Mas o arrependimento é fundamental, é insumo essencial para que a gente possa pelo menos se erguer, se levantar e poder sair das amarras do inferno. Eles devem atravessar muitas dificuldades para encontrar uma escada de saída conduzindo para cima. No lado de fora, no mundo superior existente, anjos e espíritos bons estão aguardando, esperando para recebê-los e orientá-los para uma existência mais brilhante no céu inferior. Vamos avançar para a próxima tela? O segundo nível do inferno, logo abaixo do primeiro nível, é muito mais escuro e também muito mais sombrio. Os detentos lá têm suas pernas presas na terra, como as raízes das árvores. Estes infelizes estão destinados a viver imobilizados por centenas ou até mesmo milhares de anos. Muitos cometeram suicídio. Embora o suicídio possa não ser considerado um crime na terra, no mundo espiritual isso é um grave crime, e outros cometeram assassinatos cruéis. O terceiro nível agora do inferno parece ser ainda mais sombrio, mais triste. Imagine a costa do Alasca cheia de óleo depois lá do derramamento do navio Exxon Valdez, enchendo a atmosfera com uma densa fumaça negra. Espíritos estão submersos num pântano oleoso negro, a partir do qual eles somente emergem o suficiente para fazer uma respiração profunda antes de afundar de novo sob a superfície. Eles continuam esta existência por milhares de anos. Outros coitados permanecem de pé como postes de pedra, às vezes soltando um profundo suspiro. Os presos deste inferno incluem tiranos e assassinos em massa.
Então esse é o pior das situações, né? É o terceiro e mais profundo nível do inferno. Vamos avançar para a próxima tela? Não obstante, o inferno não permanecerá para sempre. A luz da salvação brilhará mesmo para esses espíritos aprisionados no mais escuro inferno. No curso de estabelecer o reino de Deus na terra, um caminho de liberação também se abrirá para os espíritos do inferno. Sendo que o inferno no mundo espiritual foi criado devido ao inferno na terra, uma vez que o segundo desapareça, o primeiro também desaparecerá, ou seja, eu preciso resolver os problemas aqui na Terra para que eles também possam repercutir de forma favorável e positiva na realidade do mundo espiritual. O princípio divino afirma: Deus pretende abolir completamente o inferno após a passagem de tempo para cada indivíduo fazer a restituição de seu pecado. Isso está lá na página 85, na versão digital do princípio divino. Então você vê que mesmo essa situação tão caótica, essa situação tão terrível e horripilante da descrição que a gente fez aqui do inferno, ainda assim há esperança pela misericórdia de Deus e a oportunidade da ressurreição da volta para espíritos dentro dessas realidades. Vamos avançar para a próxima tela? Vamos falar do céu inferior? Então, só para a gente lembrar, logo acima do nível do mundo espiritual transicional, a gente adentraria no céu inferior, né? Lembra disso? Vamos ao texto. Pessoas conscientes, os caridosos, patriotas, educadores, virtuosos, buscadores da verdade, etc., ou seja, pessoas que fizeram esforços para fazer o que é certo enquanto na Terra, habitam no céu inferior. A gente não está dizendo que são pessoas perfeitas, a gente não está dizendo que são famílias abençoadas, famílias verdadeiras. São pessoas que têm boa índole. Independente de acreditarem ou não numa religião, elas buscaram viver uma vida de bondade, de acordo com suas consciências. Então aqui também não tem nem a questão do vínculo religioso. Não eram santos, não eram pessoas que faziam o bem de forma abnegada. Não, elas viviam conscienciosamente, apesar de até mesmo não terem religião. Sua bondade era sincera, e não para se mostrar ou então para ter autopromoção. A partir do ponto de vista do princípio divino, os habitantes do céu inferior são espíritos de forma, tendo crescido para o estágio de formação em suas vidas espirituais. Então, quando a gente fala espíritos de forma, a gente automaticamente lembra lá, por exemplo, das pessoas que viveram no Velho Testamento, que acreditaram em algumas coisas, não tinham uma compreensão tão detalhada sobre Deus, sobre a criação, sobre a finalidade da criação, sobre o que é certo e o que é errado, mas ainda assim, pelo estilo de vida consciencioso, elas conseguiram galgar esse estágio de espírito de forma, ou seja, habitar a realidade do estágio de formação no mundo espiritual. Sua bondade interior e o nível de coração são comparáveis àquelas pessoas boas da idade do Velho Testamento, a época da justificação pelas ações. Pessoas espirituais que viveram na idade do Velho Testamento habitam nesse céu, agora acompanhadas por incontáveis outras pessoas de todas as culturas e crenças, ou seja, não é exclusivo para pessoas do Velho Testamento que acreditavam em Moisés e nas leis do Velho Testamento. Não, outras pessoas com um nível semelhante, apesar de não viverem naquela época, até mesmo vivendo nos dias de hoje, quando forem para o mundo espiritual, com a mesma prática, com o mesmo estilo de vida, com a mesma forma de vida conscienciosa, acabarão indo também para esse céu inferior, esse nível do estágio de espírito de forma. Vamos avançar para a próxima tela? As pessoas espirituais vivendo neste nível e em níveis mais elevados têm suas mentes como caixas de vidro. Elas conhecem os pensamentos umas das outras e vivem com as outras com a mesma mentalidade. Incontáveis vilas estão espalhadas por todo este mundo, habitadas por pessoas de todas as variedades de culturas e crenças. Ou seja, não é uma região específica de uma determinada religião, mas é uma região habitada por pessoas com uma mesma mentalidade. Como ele fala ali, como se suas mentes fossem caixas de vidro transparentes, onde as pessoas conhecem umas às outras. Os moradores cumprimentam o recém-chegado com silêncio, mais uma vez que eles consigam ter uma noção de sua mente, eles acolhem um estranho com grande hospitalidade, ele logo se torna uma companhia íntima com eles quando se comunicam de coração a coração. Muitos espíritos neste nível descem para a Terra para auxiliar as pessoas terrenas e orientá-las a buscarem uma vida de bondade e amor. Ao fazer isso, eles participam do processo que o princípio divino descreve como ressurreição de retorno, e assim, gradualmente, eles ascendem para níveis mais elevados.
É o nível mais elevado possível? Não é. Pessoas na Terra podem encontrar com essas pessoas nessa realidade? Podem. Elas vão ouvir falar sobre aquela realidade? Vão. Vão achar que o céu é só aquilo ali? Vão. E é aquilo que a gente comentou anteriormente. Essas divergências, essas diferenças de ideias surgem a partir dali. A partir do momento que os espíritos vêm à Terra e falam sobre a sua realidade. Alguns espíritos vão falar sobre reencarnação, alguns espíritos vão falar sobre... Enfim, eles vão falar daquilo que eles entendem, daquilo que eles conhecem. É pura verdade? É a plena verdade? É a verdade mais elevada? Não, é o nível em que aquele espírito se encontra. Ele pode comunicar, ele pode ensinar, ele pode ministrar aquilo que ele sabe. Nada além disso. Vamos avançar então para a próxima tela? Vamos falar do paraíso? Eu vou falar aqui resumidamente, depois não esqueçam, né, quando a gente voltou lá no gráfico, lembra que a gente mostrou? O paraíso também tem 3 níveis, a gente vai detalhar um pouquinho, mas vamos aqui aos conceitos gerais. Além do céu inferior, reside o paraíso, logo acima do céu inferior está o paraíso. Ele é muito mais brilhante e mais esplêndido, com montanhas magníficas, rios azuis, campos de flores com doce fragrância, e adorável música que encanta a mente e o coração. Em seus níveis mais elevados, as pessoas vivem no estado de êxtase, totalmente imersas em todas as belezas que as rodeiam. A beleza do paraíso é quase impossível de conceber. Depois que o Dr. Sanhuli ascendeu ao mundo espiritual, ele descreveu a vida nos reinos iluminados do céu nesses termos. Então, uma citação aqui do livro Vida no Mundo Espiritual e na Terra, a versão em inglês. No céu, muitas joias brilhantes nos rodeiam. Devido ao seu grande brilho e luminosidade, não podemos esconder quaisquer dificuldades entre uns e outros. Tudo é visto e conhecido com os olhos e a mente. Se estou cheio com luz e meu cabelo brilha dourado, é devido a uma luz dourada que está cheia de grande êxtase. Nossas mentes estão sempre preenchidas com paz e serenidade. Não há nenhuma dificuldade, nenhum desconforto e nenhuma fome. O paraíso parece ser um lugar muito bom, não é? Você viu lá no gráfico, lembra do paraíso? Ainda temos níveis. Mas ainda assim a gente vai ver que existe o reino dos céus, e o reino dos céus está um degrau acima. Então o paraíso, pelo que ele descreve, é uma coisa fantástica, uma coisa aprazível, uma coisa que a gente gostaria de viver tranquilamente. Mas Deus tem algo muito maior para a gente. E essa realidade do paraíso ainda não é o que Deus pretendia que nós alcançássemos. Parece ser uma coisa boa, dentro do contexto em que nós vivemos hoje, dentro da realidade do mundo em que nós vivemos hoje, parece ser uma coisa boa. Mas essa realidade não existiria originalmente. A ideia original não era o paraíso. A ideia original sempre foi o reino do céu. Mas vamos avançar para a próxima tela? O paraíso tem 3 níveis. No nível mais inferior do paraíso, habitam aqueles que se dedicaram a uma vida de bondade enquanto estiveram na Terra. A partir da perspectiva do princípio divino, estas são as pessoas boas da idade do Novo Testamento, a época da justificação pela fé, somadas pelas incontáveis outras pessoas que atingiram o nível espiritualmente semelhante. Então, paralelamente ao que a gente estuda no princípio divino, seriam aqueles espíritos no estágio de vida, espíritos de vida que habitariam a região do estágio de crescimento, por causa da justificação pela fé em Jesus e a salvação espiritual. Mas outras pessoas de outras religiões, e mesmo pessoas que não praticaram nenhuma religião, mas que tiveram o mesmo tipo de devoção, o mesmo tipo de amor fraternal, de fraternidade em relação às pessoas ao seu redor, estão aptas a habitarem dentro desta realidade do nível inferior. No nível médio do paraíso habitam pessoas de avançada espiritualidade e amor. Então são pessoas já de avançada espiritualidade, as quais comumente chamamos de santos. Então elas viveram para o benefício da humanidade, praticaram amor sacrificial, até mesmo perdoando seus inimigos. Então nesse rol entraria Buda, Confúcio, Maomé, todos os fundadores de religiões, exceto por Jesus. Estes outros todos habitam dentro desta realidade, ou seja, dentro do nível médio do paraíso. Somente Jesus tem habitado no nível superior do paraíso, regendo todo o mundo espiritual com o amor de Deus. A beleza desta realidade é incomparável com o próprio amor. Como Filho unigênito de Deus, Jesus permaneceu numa classe por si mesmo. Mesmo quando esteve na Terra, ele ensinou um nível de amor fraternal que não é diferente do que foi ensinado pelos fundadores das outras religiões. Não obstante, porque ele não estabeleceu uma base de 4 posições familiar, Jesus não habita no reino de Deus, o qual está reservado somente para famílias verdadeiras. Então, o detalhe é o seguinte, ele praticou o mesmo amor fraternal que os outros fundadores das religiões ensinaram? Não.
Tudo o que ele ensinou é comparável, mas a prática de Jesus foi além, principalmente com o martírio da cruz, o doar a vida na cruz, derramando seu sangue em prol da humanidade, perdoando aos seus inimigos. Isso deu a ele essa possibilidade de ser o único habitante no nível superior do paraíso e, por conseguinte, também regente do mundo espiritual. Ainda assim, não é o máximo que ele poderia alcançar, porque ele não estabeleceu o fundamento de 4 posições em nível de família. Jesus não pôde habitar no reino de Deus, porque essa realidade está reservada somente para famílias verdadeiras, ou seja, só se entra num padrão de família verdadeira, não individualmente. Nós vamos então para a próxima tela falar sobre o mundo espiritual dentro do princípio, ou seja, aquela realidade que deveria ser a única realidade do mundo espiritual, mas que agora ficou restrita, pequenininha, dentro de um contexto muito maior, onde a vasta maioria das pessoas habitam no mundo espiritual fora do princípio, mas a gente precisa dar uma visualizada aí nessa realidade do mundo espiritual dentro do princípio. A intenção original de Deus para o mundo espiritual é que ele somente consistiria de uma única realidade, ou seja, como eu já comentei, o reino de Deus no céu. Pessoas espirituais que aperfeiçoaram a base de 4 posições na Terra passam automaticamente para esta realidade do reino de Deus no mundo espiritual. Atualmente, com o aparecimento de pessoas que receberam a bênção e que estão no caminho de estabelecer famílias verdadeiras, o nível limítrofe do reino do céu foi recentemente aberto. Este é chamado o mundo espiritual dentro do princípio. Esta realidade está acima até mesmo do nível mais elevado do paraíso e é incrivelmente belo. A característica principal desta realidade é a honra e celebração que concede ao matrimônio e à família verdadeira. Então, o critério, a qualificação, o requisito para se tornar cidadão do reino de Deus no céu, para adentrar no mundo espiritual dentro do princípio, essa realidade do reino dos céus, é demandado a honra e celebração ao matrimônio e também a esse ideal de família verdadeira. Amor nesta realidade é um amor divino, praticado, desenvolvido e aprimorado dentro das 4 grandes realidades do coração, como a gente já estudou. Contudo, ele é expresso em sua plenitude, em sua magnitude, através da união conjugal de esposo e esposa. Aqui, o amor é preenchido com beleza e graça inimaginável, como diz o Dr. Sanhuli, e lá ele aprendeu depois que passou e entrou nesta realidade mais elevada. Muito interessante. Era isso, gente. É isso que eu queria comentar com vocês. Eu não vou me estender mais. A gente vai deixar os demais itens ali, né? Como eu comentei. O estudo propriamente do juramento a gente vai fazer então na próxima sala virtual. Então eu já vou avançar para a próxima tela. E nessa próxima tela a gente vai mostrar aí os temas abordados. Então basicamente hoje a gente falou só sobre alcançar o mundo espiritual, onde a gente fez essa turnê, esse giro pelo mundo espiritual, tentando aí a gente entender hoje dentro da realidade atual como está o mundo espiritual. E aí na próxima sala virtual, então a gente vai trabalhar mais especificamente nos itens ali relacionados a promover essa união. Então nós vamos falar sobre o papel subjetivo do mundo espiritual mais detalhadamente e, por fim, como promover a união do mundo espiritual e o mundo físico, ou seja, como vamos unir essas duas realidades. Tá bom, gente? Então era isso, né? Já vou avançando aí para a próxima tela. Desejando a todos aí uma semana abençoada, agradecendo a sua presença e a gente firma o nosso compromisso para a próxima sala, tá bom? Tchau, tchau!